Viagens psíquicas. A história de um menino hindu chamado Ravi Shankar, sem parentesco algum com seu famoso homônimo conterrâneo, tocador de citara, ilustra muito dos elementos repetitivos dos achados de Stevenson e também contém um ingrediente adicional que a torna um dos pouquíssimos casos quase perfeitos. Uma mancha de nascença. Em 1953, quando Ravi estava com 2 anos, começou a falar de uma vida anterior. Um distrito vizinho descreveu diversos brinquedos que tiveram então: um elefante de madeira, uma bola, uma corda de elástico, uma pistola de brinquedo, e falou também de um anel que guardara numa cômoda. Mencionou o nome do pai anterior, que disse ser barbeiro. Ravi depois assustou a todos ao insistir que fora assassinado. Identificou-se os assassinos por nome e profissão, lembrando-se de que estivera comendo goiaba um pouco antes de ser morto, e disse que os matadores tinham cortado sua garganta. Quando Ravi completou 4 anos, um homem que escutara suas histórias visitou a família e disse a ela que seu próprio filho de 6 anos fora assassinado 6 meses antes do nascimento de Ravi, do mesmo jeito que o menino descrevera. Os nomes e profissões dos homens identificados por Ravi coincidiram com os de 2 homens aparentados com a vítima. Imaginava-se que tivessem assassinado o garoto para garantir uma herança. O pai, pesaroso, contou ainda que um dos supostos assassinos havia confessado, mas retiraram a confissão mais tarde e foram libertados por falta de provas. Stevenson viajou para investigar um incidente em 1964, época em que Ravi estava com 13 anos. Descobriu que um professor anotara os relatos de Ravi quando o menino tinha 5 anos e pôde confirmar 26 depoimentos que o garoto fizera, entre os quais os brinquedos específicos, o anel na cômoda e as goiabas que a vítima comera antes de ser atacada. Stevenson ficou sabendo que as 2 famílias mantinham um relacionamento formal, mas que o pai de Ravi tentara silenciar o menino, batendo muito nele em várias ocasiões para fazê-lo parar de falar de sua vida anterior. Por isso tudo, o pesquisador achou que seria muito improvável que Ravi tivesse sabido do assassinato por seus pais. Quando era criança, Ravi tinha fobia de facas e lâminas e temia ir à região onde o outro menino fora morto. E havia também uma estranha cicatriz em seu pescoço, que a mãe notara quando o bebê tinha 3 meses. Quando Stevenson viu a cicatriz, a marca de nascença tinha 2 centímetros de comprimento e mais de 1 centímetro de largura. Mas lhe contaram que antes era maior, mais escuro do que a pele à sua volta. A mancha tinha o desempenho igual ao de uma cicatriz. Escreveu ele, parecia um antigo ferimento à faca, cicatrizado. Em outro caso, na Índia, investigado por Stevenson, os detalhes eram mais bizarros ainda, pois pareciam sugerir que a reencarnação acontecera numa criança viva, que estivera à beira da morte, mas sobrevivera. Os pais do menino, Jasbir Laljat, de 3 anos, pensaram que seu filho morrera de varíola. Sua respiração cessara e o corpo ficava frio, mas no dia seguinte a criança virou-se na cama e depois de algumas semanas estava completamente recuperada. No entanto, o comportamento do menino mudou de forma incrível. Agora, ele dizia que viera de uma cidade a uns 30 km de distância, que pertencia à mais alta casta, Brahmani. Recusava-se a comer os alimentos que a mãe preparava no chão, por não serem elaborados de maneira dos brahmanes. Falava com maior sofisticação, o que combinava com seu alegado estado. Jasbir contou que sua vida anterior terminara de repente, quando caíra de uma carruagem a caminho de um casamento. A queda desastrosa, disse ele, resultou do fato de ter comido alguns doces envenenados oferecidos por um homem a quem emprestara dinheiro. Havia ficado tonto por causa do veneno e por isso perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça. A família de Jasbir ficou confusa com o estranho comportamento do menino e, a não ser pelo fato de combinar com uma gentil vizinha Brahmani para preparar a comida dele, procurou esconder as evidências do que estava acontecendo em casa. No entanto, comentários sobre a história do menino espalharam-se por outros brahmanes da comunidade, chegaram até a vila onde ele dissera ter vivido antes. Parentes do falecido Sobhirhan Tyagi
ouviram a história como soube a rã morrera em um acidente de carruagem na mesma época em que Jasmine ficara à beira da morte. Ficaram ansiosos por entrevistar o menino. Quando foram à casa de Jasmine, ele os cumprimentou pelo nome e em seguida, ao conversar, apontou vários fatos da vida deles. A seguir, Jasmine visitou a vila da família Tag e durante todo o tempo demonstrou familiaridade com os lugares e as pessoas, relutando em voltar para casa de sua família. Stevenson mais tarde conversou com as duas famílias e obteve confirmação de 38 afirmativas feitas por Jasmine a respeito da vida de Sobi-Han. Constatou que, na opinião de todos que conheciam a criança, Jasmine ficara muito diferente. Era uma outra pessoa, podia-se dizer, depois de sua recuperação, que coincidia com a morte de Sobi-Han. Do ponto de vista de Stevenson, a reencarnação era uma explicação plausível, embora o caso também pudesse ser de possessão espiritual. Os críticos de Stevens, mesmo conhecendo seus padrões altos e até compulsíveis de coleta de evidências detalhadas, atacaram as conclusões sobre diversos aspectos. Ian Wilson argumentava, por exemplo, que certas evidências, tanto nos casos de Sujit quanto no de Ravi Shankar, indicavam que as crianças supostamente reencarnadas ou suas famílias poderiam conhecer fatos das vidas anteriores por meio de outras pessoas e teriam omitido isso. Wilson também sugeriu que algumas famílias pobres da Índia poderiam afirmar que a vida anterior de seus filhos foram em castas altas, esperando com isso conseguir para si vantagens materiais e psicológicas nessa vida. Wilson e Scott Hogue e o professor C.T.K. Shari, um parapsicólogo hindu, argumentam que Steven está tão comprometido com a reencarnação como explicação para suas evidências sugestivas que oferece poucas aberturas para outras possibilidades ou alternativas paranormais. Em 1957, Joanna Pollock tinha 11 anos e sua irmã Jacqueline 6, quando um carro as atropelou e matou. Nesta calma rua de Hexham, Northumberland, Inglaterra, no ano seguinte nasceram Gillian e Jennifer Pollock. O pai acreditava piamente que as gêmeas haviam reencarnado as filhas que perdera. John Pollock garante que elas mostravam marcas físicas semelhantes e bem pequenas. As meninas relembravam a vida das irmãs, reconhecendo seus pertences e as redondezas. Uma explicação simplista diria que o pai, intencionalmente ou não, influenciara as meninas em sua própria crença na reencarnação. Uma das suposições levantadas por Wilson, por exemplo, consiste na possibilidade de que as mães, de alguma forma, transmitiam suas próprias memórias, visões ou sonhos traumáticos para as crianças que ainda estão em seus úteros. Como se sabe, os fetos são sensíveis a inúmeros estímulos que se originam fora do útero, e o Wilson gostaria que as pesquisas de Stevenson no mínimo tivesse incluído perguntas para as mães a respeito das experiências pelas quais passaram antes e durante a gravidez. Os defensores de Stevenson, entre os quais se destacam o psicólogo Alan Gaudy, da Universidade de Nottingham, e James Matlock, bibliotecário e arquivista da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, comentam que o próprio Stevenson, com seus escrupulosos estudos de casos e com argumentos precavidos, fornece grande parte de munição a seus críticos. E assinalo que ele examina meticulosamente todos os ângulos de cada caso, antes de chegar à conclusão cuidadosa e despretensiosa de que a reencarnação, se não está comprovada, pelo menos constitui uma possibilidade. Enquanto Stevenson passa pelo crivo numerosas evidências de reencarnação, outros investigadores sondam as memórias de supostas vidas passadas por meio da regressão hipnótica. Stevenson, por sua vez, vê como reservas a maioria dos testemunhos registrado dessa forma. Embora a técnica hipnótica esteja muito difundida e receba apoio de conhecidos escritores do assunto, para realizar uma sessão de regressão hipnótica, um profissional não precisa nada além de sua voz, ritmo
rítmica e monótona para induzir um estado de transe, na qual a concentração do indivíduo aumenta ao mesmo tempo que se reduz a consciência periférica ou a possibilidade de distração. Não é preciso nenhum poder extraordinário para induzir a hipnose. Em geral, basta que o paciente queira e confie no hipnotizador. Costuma-se dizer que cerca de 10% das pessoas estão imunes à hipnose, 80% podem entrar em transe superficial e outros 10%, a elite dos pacientes de hipnose cai em transe profundo. Entre os que conseguem o transe profundo podem ocorrer efeitos notáveis. Por exemplo, pacientes de cirurgia conseguem dispensar anestesia e os hemofílicos reduzem de modo substancial sua tendência à hemorragia. Com o objetivo de estudar reencarnações, um hipnotizador costuma utilizar a sugestão a fim de um indivíduo poder regredir até a infância, depois induzir a saltar o vácuo para atingir um tempo anterior ao da vida atual. Quase sempre as imagens provocadas dessa maneira são intensas e detalhadas. Embora a maioria das pessoas não se lembre depois que se passou durante o transe. Sem a preocupação com a busca de evidências de vidas passadas, há também psiquiatras e psicólogos que empregam a regressão hipnótica como técnica terapêutica em caso de medos incapacitantes. Na contravertida prática da terapia de vidas passadas, o hipnotizador conduz o paciente a reviver experiências traumáticas em vidas anteriores, que supostamente explicariam fobias e outros sintomas da vida atual. Um praticante dessa técnica, a psicóloga Ellen Wabash, da Califórnia, garante que a terapia de vidas passadas curou uma senhora que sofria de ataques de vertigem ao fazê-la regredir a uma encarnação na qual fora empurrada para um precipício. Um problema no emprego da regressão hipnótica para a pesquisa de reencarnação reside na extrema dificuldade, quando não na impossibilidade, de filtrar a adoção consciente ou inconsciente do paciente de pistas sugeridas pelo hipnotizador. Estudos mostram que os indivíduos hipnotizados muitas vezes ficam ansiosos para fornecer ao hipnotizador aquilo que ele quer escutar e que suas histórias ficam cada vez mais elaboradas à medida que as sessões progridem. Stevenson sustenta que a sugestão está na origem da maioria das regressões a vidas passadas e compara com sonhos as histórias resultantes. Quase todas as personalidades anteriores evocadas sob hipnose revelam-se totalmente imaginárias. Declara ele, tal como o conteúdo da maioria dos sonhos. Um segundo problema cai na categoria geral de memória normal, às vezes denominada criptomnésia, fenômeno que pode se manifestar quando o indivíduo passa por uma regressão hipnótica. No caso de criptomnésia, o indivíduo mergulha numa detalhada memória de algo sobre o que nunca soube nada em seu estado normal de consciência. Mas embora possa parecer uma informação armazenada numa vida anterior, o que evidenciaria uma reencarnação, não se consegue verificar com facilidade a possibilidade de um indivíduo estar puxando da mente subconsciente material arquivo de livros, filmes ou programas de televisão que não costumam ser lembrados conscientemente. Um exemplo clássico de criptomnésia foi narrado por um psicólogo canadense, descrevendo o que aconteceu com um de seus pacientes sobre regressão hipnótica. Viu que ele começava a escrever sem parar, numa língua estrangeira. Quando o paciente saiu do transe, não conseguiu reconhecer o que escrever ou explicar a origem daquilo. O profissional, fascinado pela ocorrência curiosa, buscou ajuda com linguistas, que por fim identificará escrito como oscano, um precursor do latim clássico. O paciente jurou não conhecer nada dessa língua, mas depois de uma investigação profunda, o psicólogo foi capaz de traçar a pista até uma ocasião, muitos anos antes, na qual o paciente passara a tarde numa biblioteca, sendo sentado perto de alguém que pesquisava. Descobriu que essa pessoa tinha um livro aberto numa página na qual figurava um texto em oscano. O paciente dera apenas um espiado no trabalho do vizinho, mas processara um instantâneo mental na página aberta. A imagem da escrita exótica registrou-se tão fortemente em sua memória inconsciente que ficaram ali até ser ativada de novo. Quando as circunstâncias apropriadas, o estado de transe com a concentração aumentada surgiram. Outro exemplo interessante de criptomnésia é a história de certa condessa Maud, uma suposta inglesa que desempenhou um papel marcante nas recordações detalhadas e convincentes de um paciente hipnotizado na Inglaterra em 1906. A descrição de Maud foi feita com precisão, inclusive
quanto ao que ela comia, como se vestia seus amigos, um verdadeiro tesouro do cotidiano medieval, que se revelou correto em quase todos os detalhes. E havia razão para ser, comprovou um detetive da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, pois os detalhes históricos vinham todos de uma historieta pouco conhecida, que o indivíduo por fim lembrou ter lido. Título: Condessa Maud. Conscientes do potencial de contaminação por sugestões da criptomnésia, os hipnotizadores regressionistas mais escrupulosos procuram explicações alternativas para a história de seus pacientes, antes de aceitá-las como evidência de reencarnação. Ao mesmo tempo, as histórias interessantes que surgem sobre hipnose são as mais instigantes e dramáticas dentro da literatura sobre a reencarnação, e podem exercer um poder extraordinário sobre seus relatores, sem considerar as fontes ou a validade das narrativas. Por exemplo, quando um jornal britânico, em 1956, fez um concurso para conseguir provas da reencarnação, o hipnotizador Henry Blitter se apresentou para demonstrar a reencarnação de uma certa Mary Cowan como uma vigorosa senhora de 32 anos chamada Naomi Henry. Sob o olhar dos repórteres, Blitter solicitou que a suposta Mary Cowan recordasse sua vida em diferentes idades. Pela voz e pelas maneiras, ela parecia progressivamente mais velha à medida que relatava. Quando Blitter sugeriu que por fim ela se descrevesse aos 70 anos, a moça não conseguiu responder às duas perguntas consecutivas. O horrorizado percebeu que ela não respirava mais, que o pulso parara e que o rosto empalidecera. O assustado hipnotizador disse a Naomi Henry que ela estava bem. E a senhora começou a respirar. Mais tarde, depois de mais perguntas, ela revelou que a suposta Mary Cowan morrera com 66 anos. Punido por esse episódio aparentemente quase fatal, o jornal que lançara o concurso impediu outros experimentos. Exemplo obrigatório e bem documentado de regressão hipnótica vem da história de Graham Huxtable, um professor de natação de fala mansa de Swansea, Gales do Sul, quase na mesma época em que Henry Blitter realizava suas experiências com Naomi Henry. Huxtable concordou em submeter-se a uma regressão de vidas passadas com um hipnotizador galês chamado Arnold Bluxham. Ele colocou Huxtable sob hipnose e, como fazia com centenas de pacientes seus, gravou cuidadosamente os relatos em fitas. Logo depois que Huxtable entrou em transe, pareceu transformar-se em Bean, mestre de armas do navio Age, uma fragata britânica do século XVIII. De início, embora impaciente, Huxtable Bean respondia a tudo que o entrevistador perguntava, mas ao desenrolar da sessão, Bean assumiu o comando, ignorando o analista, absorvendo-se completamente em seu papel. Muito tenso com a expectativa, preparou sua tripulação invisível para atacar um navio francês que se aproximava. Sua voz tornou-se alta e rouca, e seu linguajar exibiu sotaque e uma grande quantidade de obscuros termos náuticos usados no século XVIII. A partir dos comentários desencontrados de Bean, Bluxham foi capaz de armar o seguinte cenário dramático. O Age era comandado pelo capitão Pierce. Ele gozava do Azorang, diz Bean, referindo-se ao açoite de 9 tiras, empregando para manter os marinheiros insubordinados na linha. Sim, gosta muito. O navio estava fundeado perto de Calais, esperando pelos sapos malditos. Sim, os franceses. Ah, Deus, gostaria que já estivessem aqui, fala bem. Muito depois, os franceses são avistados e o mestre de armas começa a falar com o maior nervosismo e excitação com os homens. Firmes, rapazes, firmes, agora aguardem, espere pelas ordens, enrole essas mechas, pedaços de corda, embebida em alcatrão que eram acesos e usados para disparar as armas. Quando as ordens chegaram, Bean berra: agora, seus idiotas, mais alto, idiotas, agora, já. Ao disparar os tiros, ele grita exultante: bem,
continua a comandar seus homens, elogiando, repreendendo, incentivando-os, enquanto recarrega os canhões e atiram sem parar. Muito bem, rapazes, vamos acabar com eles. Depois, parecendo estar em plena luta, ele grita: empurra esse homem para fora, empurra para fora. Depois de outra salva, Ben está berrando: depressa, homens, por Deus, seu bastardo. Peguei-o desta vez, esse é o jeito de armar um canhão. Meu Cristo, eles pegaram o velho Pierce, Nesse instante, Ben fica quieto, alguns instantes, depois uiva: minha maldita perna, minha perna. Foi difícil para Bloxham trazer Huxtable de volta ao estado de transe. E quando o moço voltou a si, queixou-se de uma dor na perna. Ao escutar a fita, Huxtable mostrou-se espantado que aquilo tivesse saído de sua boca. O professor de natação nunca estivera no mar e nem se interessava em especial por batalhas navais. Mais tarde, especialistas confirmaram a gíria e o dialeto usado por Bin, mas não encontraram nenhum navio chamado apelidado de Age. Nem qualquer capitão Pierce nos registros da marinha daquela época. Os críticos observaram que na regressão hipnótica é bem comum comprovar-se que há detalhes como linguagem arcaica, costumes curiosos e sinais diferentes, adequados à época e ao local, mas a existência real de uma pessoa ou lugar citado não tem registro, tornando-se assim impossível a comprovação da história. Por outro lado, também não se conseguiu descobrir nenhum livro ou filme que pudesse ter impresso essa história no inconsciente de Huxtable. De fato, a narrativa de Bin era cheia de autenticidade e transmitia um forte senso de realidade. Se Huxtable não viver uma vida passada de verdade, dizem alguns pesquisadores, certamente ele tinha poderes que fosse de lembrar ou de invenção de forma igualmente misteriosa. Embora as histórias citadas sejam intrigantes e assustadoras, o mais estranho caso de recordação de vida passada continua a ser o de Virginia Tigg, casada com um empresário de Pueblo, no Colorado. Ela contava, estando sob hipnose, que vivera na Irlanda há mais de um século, como uma certa Bridget Murphy. E o nome de Bridget Murphy ficaria para sempre gravado na memória do público norte-americano, como o mais puro exemplo de vida anterior revelado pela regressão hipnótica. Reencarnação ou lembrança. É possível que boa parte do material considerado como memória de vidas passadas possa ser atribuída à criptomnese e não à reencarnação. O hipnoterapeuta inglês Joey Quinton, que fez a regressão de mais de 9.000 pessoas, acredita que memórias esquecidas elucidam a maioria dos casos, mas não todos. Um dos casos excepcionais que ele cita é o de Ray Bryant, que sob hipnose pareceu recordar sua vida como sargento de infantaria na Guerra da Crimeia. De acordo com Quinton, nas descrições de batalhas feitas por Bryant, apareciam detalhes que não figuram nos livros de história, mas correspondiam a casos contados em cartas escritas por um jovem oficial à sua mãe, que foram doadas pela família ao museu, sem jamais serem publicadas. Quaisquer que fossem as fontes da memória de Bryant, alguns detalhes pareciam errados. Quando sua regressão foi apresentada na televisão, no programa Além da Imaginação, ele referiu-se a um rifle Hammond que usaram na Crimeia. Melvin Harris, pesquisador do programa, mostrou que o Hammond não fora utilizado lá e que o rifle, na verdade, usado requeria novos métodos de recarga, os quais dificilmente um soldado esqueceria. Por outro lado, Bryant disse lembrar que durante a Batalha de Alma vinha fumaça de um vagão. De fato, a fumaça cobriu o campo, porque os russos haviam incendiado uma aldeia vizinha. Como muitos outros, este caso intrigante permanece sem solução. O atestado de óbito mostra que Reuben John Stanford, o soldado que William Bryant teria reencarnado, morreu afogado em 1879, aparentemente por suicídio. Como se fizesse uma peregrinação ao próprio túmulo, Bryant visita o cemitério de Londres, onde está Stanford. O hipnotizador amador Morey
Bernstein faz Virginia Tighe ou Ruth Simmons ou Bridie Murphy entrar em transe. Seu livro sobre a suposta reencarnação da moça tornou-se um sucesso mundial. Embora essa foto de 1956 fosse encenada, parece que Tighe acabou entrando em transe enquanto eram feitos os preparativos. Tímida, Virginia Tighe fugiu da notoriedade produzida por sua Britney Murphy. Tudo que sei, diz ela, é que para mim a história é totalmente honesta. A história de Tighe Murphy foi trazida a público por Maureen Bernstein, um experiente hipnotizador que morava em Pueblo, no Colorado. Bernstein de fato trouxera à luz a misteriosa irlandesa e esmiuçou suas conversas com ela num livro intitulado A Busca de Britney Murphy, de 1956. De início, impressa como um seriado em jornais de 1954. A história transformou-se num acontecimento internacional, levando o assunto da reencarnação para as primeiras páginas de jornais de todo o mundo. Bernstein referia-se a Tighe sob o pseudônimo de Ruth Simmons para preservar-lhe a privacidade, pois ela temia que sua família ficasse com o pé atrás em relação à respeitável senhora cristã que diletava em hipnose e reencarnação. Ao iniciar sessões de hipnose, Virginia Tighe tinha 29 anos e 3 filhos. Nascida em Madison, Wisconsin, ela morava em Chicago durante muitos anos. Quando estudante, segundo afirmou, ela nunca visitará a Irlanda, nem se relacionara de modo especial com irlandeses. Bernstein insistia que ela também não conhecia nada da Irlanda. Mesmo assim, Tighe conseguiu fazer um belo relato, um detalhe sobre a vida de Bridie na Irlanda do século XIX. Bridie surgiu depois de Bernstein induzir Virginia Tighe a regredir à infância e em seguida estimulá-la a ir a algum outro lugar em outra época. Os críticos mais tarde acusaram por influenciá-la, descararam toda a pintura da minha cama. Descascaram toda a pintura da minha cama, foram suas primeiras palavras, referindo-se a um acidente em sua suposta infância anterior. Falando com forte sotaque irlandês, contou que nascera e fora criado na cidade de Cork, em que sua família protestante consistia do pai Duncan, um advogado, da mãe Kathleen e de um irmão também chamado Duncan. Em constante sondagem para obter detalhes verificáveis, Bernstein conseguiu arrancar uma data de nascimento de 1798 e uma descrição da morte dela 60 anos mais tarde, depois de quebrar uma costela. Bridie, como foi murchando e morreu. Como que foi murchando e morreu? Disse Tighe, e depois da cerimônia de funerais, com um homem tocando gaita de folha, foi enterrada. Os detalhes mais específicos, nomes, datas, lugares, acontecimentos, costumes, canções, lojas, foram surgindo à medida que Bernstein gravava as fitas em 6 sessões diferentes. Bridie contou que numa cerimônia protestante se casara aos 20 anos com Sean Bryn Joseph McCarthy, católico e filho de um advogado de Cork. Bryn, como ela o chamava, também estudara advocacia. Depois se casaram e mudaram para Belfast, onde ela lecionou na Universidade da Rainha. Para satisfazer a família de Bryn, casaram-se pela segunda vez numa cerimônia católica realizada pelo padre John Joseph Gorman na igreja de Santa Teresa em Belfast. Em outra ocasião, ela descreveu os rochedos de Atrin que vira quando criança. A correnteza é rápida, abrindo pequenos riachos no solo. As lojas onde fazia compras em Belfast para os secos e a de Far e para verduras e frutas e de John Carrigan
e seu prato favorito, bolo de batata, que ela coloquialmente chamava de travessa. Num determinado ponto, o tigre disse que conseguira dançar a ginga matutina e, sob sugestão pós-hipnótica de Bernstein, dançou uma música ligeira. O que atraía na história de Brinder são justamente esses detalhes comuns, um acúmulo de fatos e acontecimentos do dia a dia. E quando o tigre voltou a si, depois de cada sessão, sempre ficava surpresa ao retornar e ouvir a gravação. Ela não conseguia explicar onde conseguir aquelas informações que estavam nas fitas. Quando Bernstein quis sondar mais a fundo e questionou Brinder a respeito do intervalo entre aquela vida e a seguinte, ela mencionou um lugar de espera onde todos aguardam. Um espaço sem dia ou noite, sem morte, doença ou família. Lá, contou ela, conseguia viajar apenas pelo fato de querer estar em algum outro lugar. Quando chegou a hora, soube de seu renascimento iminente por algumas mulheres e depois simplesmente passou para outra existência. A história de Bid era totalmente estranha e tocava pontos de tal forma receptivos na imaginação das pessoas que foi publicado em 30 países e virou seriado em diversos jornais. Nos bares fazia-se coquetel Brider Murphy. Os rádios tocavam a balada de Mary Murphy. Comediantes contavam piadas sobre a reencarnação. Mudei meu testamento, estou deixando tudo para mim mesmo. Na Califórnia, um homem que se autodenominava Mr. Hypnosis oferecia a seus clientes uma viagem para suas vidas passadas, cobrando $25 por vida. Festa do tipo, venha como estiver, aproveitando a onda do momento. Mas isso tudo também fez brotar um lado tenebroso. Um jovem de Shawano, Oklahoma, suicidou-se e deixou um bilhete. Dizem que a curiosidade matou o gato. Sou um gato e estou muito curioso com essa história de Brider Murphy. Por isso resolvi investigar essa teoria pessoalmente. Enquanto isso, jornalistas desempoeiravam os registros irlandeses empenhados em confirmar ou contradizer os números detalhados, os numerosos detalhes da narrativa de Brider. Os resultados de suas buscas foram confrontados. Muitas das afirmações mostraram-se corretas, ou pelo menos exibiam consistência quanto à época anterior e os locais. Entre outras estava a descrição dos rochedos de Atrin, a identificação dos comerciantes Fay Carrigan e as gaitas de Foley que Brider dissera terem tocado em seus funerais. Brider também sabia de coisas que só poderiam ser aprendidas na própria Irlanda e assim mesmo com dificuldade. Os mais ávidos em desmascarar a história deliciaram-se pelo fato de os repórteres não encontrarem nenhum traço específico de Brider ou de sua família. Na verdade, não houve registros para corroborar o que ela dissera sobre seu nascimento, casamento ou morte, mas isso talvez se devesse à falta de registros estatísticos governamentais em época tão remota. Apenas uma bíblia familiar naqueles tempos conteria esse tipo de dados que estava procurando, mas achá-la num país com centenas de Murphys era uma tarefa grande demais, mesmo para um enxame de investigadores por conta própria que surgiram por toda a Irlanda. Por outro lado, descobriram que alguma das memórias de Brider estava completamente erradas e que sua linguagem também não era confiável. Às vezes salpicada em termos irlandeses, sua maneira de falar também englobava óbvias expressões norte-americanas do século XX. Um jornal de Chicago vasculhou os primeiros tempos da Virginia Tigg na cidade, denunciando que a fonte de informações de Brickner provinha de uma irlandesa que Tigg conhecera na infância. Mas uma investigação mostrou a inconsistência dessa devassa. A mulher citada jamais convivera com Virginia e jamais lhe contara histórias em dialeto galês. E o fato de essa mulher ser a mãe de um dos próprios editores que escrevia os pesados artigos, acabou contribuindo para que se duvidasse ainda mais da objetividade do jornal.
Nem sempre Tigre acertava. As casas de madeira que ela citou em Atrin, na verdade, eram feitas de pedra. Os críticos dizem que a verdadeira Brittany Murphy era Bride Corker, de Chicago, que aqui aparece com os netos, para boicotar a publicação do livro de Bernstein em capítulos pelo Chicago Daily News. Seu concorrente, a Chicago American, afirmou que Tig morava perto de Corker na infância e modelaram a sua reencarnação nela. Mas essa história não era nada menos suspeita do que a própria reencarnação. O julgamento final de Brittany Murphy ainda não foi proferido. A senhora Tig rejeitou ofertas de clubes e outras oportunidades para capitalizar sua celebridade transitória. A sinceridade fervorosa de Bernstein, e que a revista Life chamou de seu admirável estilo limpo e direto, reforça a credibilidade dele. O melhor repórter da trilha de Brady, William Barker, do Daven Post, convenceu-se de que a história da moça tinha um halo de verdade, qualquer que seja finalmente o significado dessa verdade. Ian Wilson, que não acredita em reencarnação, viu uma evidência de algo ainda inexplicado na saga de Briden. Ian Schiff considera o fenômeno de Briden Murphy como uma rara exceção dentro de casos de regressão hipnótica, pelos quais não se interessa muito. As recordações de Virginia Tighe sobre sua vida como Briden ainda poderiam ser vistas como uma fantasia do subconsciente, com raízes em algum livro que não for achado ou em alguma esquecida experiência da infância. Mas Stevens não pensa assim. Ele acredita que memórias dela tenham sido adquiridas através de alguma forma de paranormalidade. Enquanto a maioria dos pesquisadores sobre a reencarnação busca evidências nos testemunhos daqueles que parecem ter recordações de suas supostas vidas passadas, outros dirigem suas atenções para o desempenho de crianças prodígios, cujas habilidades surgem tão cedo na vida que certos observadores levantaram a suposição de que preservem informações de uma existência anterior. Entre os exemplos mais notáveis figuram Wolfgang Amadeus Mozart, que já compunha aos 5 anos, um garoto francês chamado Jean Cardica, que supostamente conheceu o alfabeto, que tinha apenas 3 meses de idade e falava 6 línguas aos 6 anos. Um menino de 4 anos, cego escravo, conhecido como Cego Tom, que viveu na Geórgia antes da Guerra Civil e foi capaz de tocar piano assim que se sentou à frente de um teclado pela primeira vez. Ao examinar o caso desta última criança, o professor declarou que ele conhece mais música do que sabemos ou conseguimos aprender. Os psicólogos, no entanto, sustentam que as crianças prodígios como esta nascem simplesmente com uma peculiaridade mental que lhes confere uma memória de alta retenção e uma habilidade superior para organizar seus pensamentos. Uma categoria deveras interessante de pesquisa de reencarnação é o estudo de um fenômeno que os parapsicólogos denominam xenoglotismo, ou seja, a capacidade de falar línguas estrangeiras. Isso ocorre quando a pessoa que aparentemente está revivendo uma encarnação prévia sente-se capaz de falar uma língua que não conhece na vida atual. Sob o ponto de vista de Einstein, o xenoglotismo reativo, no qual o orador consegue conservar espontaneamente um outro com o outro, que difere ao falar do monólogo dirigido a si mesmo, representa uma habilidade que não pode ser transmitida normalmente, nem paranormalmente, de uma pessoa para outra. Precisa ser aprendido duramente pela prática. Um dos poucos exemplos razoavelmente bem documentados até agora não superado é o de Jason Jacob, que foi investigado a fundo por Stevens a partir de 1958.
Jason Jacob, cuja identidade completa nunca foi divulgada, pois ele queria privacidade. Ela queria privacidade. Era uma dona de casa da Filadélfia, com 37 anos na época dos experimentos. O hipnotizador era um médico, K.E., seu marido, que às vezes se dedicava às pesquisas com regressão hipnótica. Quando K.E. conduzia Jason ao estado de transe, o que foi feito pelo menos 8 ocasiões diferentes, ela parecia se tornar um fazendeiro chamado Jason Jacob, dizendo ter vivido 3 séculos antes. Seu time feminino de voz de repente se transformaram, assumindo graves tons masculinos. Nas primeiras sessões, Jacob falava um mau inglês, porém suas conversas aos poucos foram se recheando cada vez mais de palavras suecas. Por volta da 6ª sessão, estavam conversando apenas em sueco, com diversas pessoas que falavam esse idioma e foram convidadas para a conversa. Na opinião de Stevenson, às vezes as reações de Jacob eram maçantes e repetitivas, assemelhando-se às de uma pessoa com uma síndrome cerebral orgânica, tal como um delírio ou um estado de completa exaustão. Em outras vezes, o fazendeiro Jacob exibia-se como uma expressão animada e emocionada, como no dia em que falou sobre seu profundo desgosto em relação às guerras e à violência. Em certa ocasião, ele submeteu sua audiência a uma animada interpretação, pelo que contaram de um bêbado numa farra. Ninguém conseguia achar uma explicação racional para a recém-adquirida habilidade de Jason para línguas. Os pais dela eram imigrantes russos, mas raramente falavam em casa outro idioma a não ser o inglês, e se utilizavam E se utilizasse uma língua diferente, seria apenas o polonês e o russo, as raízes bem diferentes do sueco. Jace também sabia sueco. O marido dela também sabia sueco. Jace, por sua vez, jamais estudara uma língua escandinava ou tivera contato com suecos. A única conexão encontrada por Steve foi uma seriado popular de televisão sobre imigrantes suecos nos Estados Unidos, ao qual ela assistira. Contudo, numa sessão mostraram Jacob uma porção de artefatos em um museu sueco, inclusive o modelo de navio do século XVI, e ela conseguiu identificar a maioria dele, dando-lhe os nomes certos em sueco. As pessoas de fala sueca presentes à sessão testemunharam que o sueco empregado por Jacob era arcaico, às vezes misturado ao norueguês, mas que parecia, no geral, correto para a época. Jacob também pronunciava as palavras mais difíceis com facilidade, além de responder uma longa lista de perguntas em sueco e de falar espontaneamente inúmeras palavras suecas. Contudo, ainda insatisfeito, Stevenson fez a mulher passar por um teste de aptidão para línguas modernas, para verificar se ela possuía alguma habilidade insuspeita para línguas em geral. O resultado foi bem fraco. Stevenson concluiu que, com essa inabilidade para uma outra língua, estavam descartadas a criptomnésia, a telepatia e a percepção extrasensorial. Também investigou a possibilidade de fraude por parte dela e do marido dela, e depois de longas entrevistas com pessoas que conheciam o casal, de baterias de teste de personalidade, teste com detetor de mentiras e considerações sobre os possíveis motivos para a ensinação tão elaborada, Stevenson, por fim, declarou satisfeito que todos falavam a verdade. Em sua opinião, tudo que restava com provável explicação era o xenoglotismo dela, era a reencarnação ou a possessão. Já os críticos, entre os quais Ian Wilson e Scott Rogen, nunca se convenceram. A manutenção do anonimato dela impossibilitou outras investigações independentes. O maior problema, segundo ele, surgira do fato de que, depois dos episódios de Jacob, ela se tornara médium, fazendo supor que ela possuía um interesse mais do que passageiro por fenômenos paranormais. Além disso, descobriu-se que em 2 ocasiões ela estava a posse de anotações com as palavras idênticas que transmitia nas mensagens em transe. Mas nenhum desses problemas invadiu a capacidade que ela demonstrara de responder a perguntas que não conhecia de antemão, em uma língua estrangeira.
Jacob, assim como Bridley Murphy, ainda permanece na categoria dos mistérios não resolvidos. Nascida em Lübeck em 1721, Christian Heinrich Reinecke falou com apenas 10 meses de idade. Aos 2 anos, dominava as histórias bíblicas. Aos 3, expressava-se em francês, latim, além do alemão. Sabia geografia, história antiga e contemporânea. Com 4 anos, ao morrer, era uma lenda, um infante de Lübeck. Acredite que as crianças prodígio revelam uma sabedoria acumulada em vidas passadas. Wolfgang Amadeus Mozart começou a compor aos 4 anos. Escreveu a sua primeira sinfonia aos 8, a primeira ópera aos 12. Thomas Green Bethune, o cego Tom, era um escravo da Geórgia. Aos 4 anos, aprendeu a tocar o piano de seu senhor. Fez sua primeira audição aos 7 anos. Aos 15, já dera inúmeros concertos nos Estados Unidos e em outros países. O cientista e filósofo francês Blaise Pascal era um prodígio matemático. Com 16 anos, descobriu o que chamava de seu hexagrama místico, propondo o teorema sobre o qual se basearia a geometria descritiva. Muitas das pessoas que em transe falam de vidas passadas imaginam-se exteriorizando suas próprias existências anteriores. Contudo, em certos casos, os médios e outros praticantes de transe psíquico afirmam que são capazes de relatar a encarnação anterior de outras pessoas. Uma dessas figuras mais conhecidas foi Edgar Cayce, conhecido como o Homem Miraculoso de Virginia Beach, ou Profeta Adormecido. Este último apelido devia-se ao fato de ele falar durante um estado de estupor semelhante ao do sono. Cayce, de comportamento calmo, nasceu no Kentucky em 1878, filho de um fazendeiro muito ligado ao cristianismo fundamentalista. Estudou até a 7ª série, por certo foi professor da escola dominical, vendedor de seguros e fotógrafo. Depois perdeu a voz. Colocado em transe hipnótico, ele diagnosticou e curou seu próprio mal. Ao recuperar a voz, começou a entender quais outras maravilhas poderia alcançar quando estivesse em transe. Logo descobriu que tinha o dom de curar os outros. Iniciou uma nova e notável carreira como diagnosticador médico, prescrevendo durante os transes tratamentos para problemas físicos. Podia realizar os exames pessoalmente ou a quilômetros de distância, dispondo de apenas alguns dados da vida do paciente para trabalhar. Cayce entrava em transe, visualizava o paciente, saía do transe com uma recomendação médica que, se fosse seguida com fervor, produzia uma completa recuperação em muitos casos. Depois, já famoso, o Profeta Adormecido transpôs o tratamento dos males físicos e começou a fornecer a chamada leitura de vida, na qual ele descrevia vidas anteriores de pessoas, a fim de ajudá-las a enfrentar melhor a existência atual. Cayce dizia que a fonte de seus conhecimentos residia no registro acástico, que seria uma espécie de registro cósmico de todos os fenômenos através da história. Segundo ele, seu passado revelava que vivera como um alto sacerdote do Egito, um cristão primitivo e um soldado britânico na América, antes da independência. Para dar uma consulta, deu mais de 2.500 em sua carreira. Cayce entrava em transe, depois um assistente lia em voz alta as informações relevantes, nome, data de nascimento e alguns detalhes pessoais. Da pessoa que o estava consultando. Com os olhos fechados, o vídeo dava então a resposta. Muitas vezes narrou vidas anteriores da lendária terra perdida de Atlântica, embora atribuísse a antigos Atlantes inúmeras existências intermediárias antes de atingirem os tempos modernos. Em certa ocasião, Cayce contou que um rapazinho de 14 anos do Alabama trabalhara antes como mestre de guarda-roupa do rei Luís
O rei Sol da França foram comerciantes na Grécia clássica, um sacerdote no Antigo Egito. E antes de tudo isso, um príncipe atlante chamado Aimé Oliebe, cuja morte prematura por afogamento impediram de subir ao trono real. As vidas pregressas de outro jovem passaram pela América do Norte durante a guerra entre índios e franceses, pela Europa Ocidental, nos tempos dos hunos e godos, pelo Antigo Egito e pela Atlântida, onde supostamente estiveram entre os libertinos, cujo excesso provocará a queda e a destruição da ilha-continente. Tal como os hindus e os budistas, Case conferia muita importância ao princípio do karma. Os males de uma vida passada teriam que ser pagos por sofrimento na seguinte, apenas com o reconhecimento de transgressões anteriores, bem como uma certa dose de expiação haveria alívio. Case, em suas interpretações da vida, costumava dividir todos os problemas em 3 tipos de karma, popularmente descrito como karma bumerangue, karma orgânico e karma simbólico. O karma bumerangue típico seria o do professor de faculdade cego, que Case descobriu ter sido em outra vida um saqueador persa que costumava cegar suas vítimas com um ferro em brasa. O karma orgânico de um glutão na vida anterior poderia voltar nesta vida sob a forma de uma perturbação digestiva. E um karma simbólico assumiria inúmeras formas sutis, desde a surdez de uma pessoa que na vida anterior não soubera escutar o sofrimento de outras, até a pequena estatura de alguém que tivesse sido orgulhoso em outra encarnação. Os seguidores de Case, que preservam os arquivos de milhares de diagnósticos e de interpretações de vidas em seu quartel-general de Virginia Beach, dizem que algumas identidades de vida passada foram verificadas historicamente. No entanto, Ian Shiv e outros pesquisadores sustentam que essas verificações sobre supostas encarnações anteriores são no mínimo irregulares. Na grande maioria dos casos, como Shiv, nunca foi possível traçar a existência da pessoa mencionada ou identificada como tendo sido em uma vida anterior e pessoa para quem a transmissão foi feita. Em anos recentes, a mais conhecida história de revelações sobre as suas reencarnações por meio de transe mediúnico é provavelmente a da atriz Shirley MacLaine. Ela crê profundamente em fenômenos paranormais e viu-se em vidas anteriores como adolescente na Mongólia, uma animada cortesã no reinado de Luís XV e com uma prostituta. Não foi por acaso que representei todos esses papéis em filmes, ela afirma. MacLaine, que escreveu diversos livros para narrar sua odisseia espiritual, afirma que está em contato com um mundo movimentado, inacreditável dos fenômenos psíquicos, onde as vidas passadas, a existência de guias espirituais e a verdadeira imortalidade da alma são mais do que conceitos para mim. Aceito o karma como uma simples lei cósmica, segundo a qual aquilo que você faz, aquilo você recebe. A cada vida tenta se transcender as falhas anteriores. A procura de uma explicação que reunisse todos os caminhos perdidos da vasta literatura sobre a reencarnação foi intensificada recentemente, mas ainda não acabou. Na verdade, as pesquisas podem transformar-se numa busca sem fim, numa expedição para o desconhecido, onde as certezas seriam sempre um objetivo impalpável. Os pesquisadores dedicados, é claro, não deixam que essa possibilidade os impeça de tentar, por isso eles continuam a comparar, teorizar, analisar, aspirando por fim chegar a uma prova definitiva ou a improbabilidade. Diversos investigadores de formação científica indicam que a criptomnésia talvez seja uma explicação parcial para as origens da maioria das histórias de reencarnação. Graças ao desfecho da célebre história da Condessa Maud e às pesquisas que por fim resolveram o mistério do homem de Toronto, com o improvável conhecimento do antigo idioma moscano, sabe-se que a mente consegue armazenar e absorver imenso volume de material, colocando uma espécie de registro acástico pessoal. Mas resta ainda a questão do porquê diferentes indivíduos estocam tipos diferentes resta ainda a questão do porquê
diferentes indivíduos estocam tipos diferentes de dados ancestrais. Uma das explicações seria que a mente, por seleção, reúne dados e transforma-se em memórias, vinculando a traumas da vida atual. Em um caso contado pelo psicólogo norte-americano Edwin Zolich, por exemplo, um homem tivera sua suposta vida anterior como solitário pescador no século XIX. Isso teria se originado em um filme que ele assistiria, a cujo enredo se mesclou a negação de seus próprios sentimentos de isolamento em relação ao país. O psiquiatra finlandês Reima Kapman tem a mesma opinião. Com anos de pesquisa sobre a origem das experiências de vida passadas, Kapman está convencido de que as regressões a vidas anteriores seriam explicadas por uma expressão da personalidade múltipla induzida por hipnose. Descobriu numa ampla amostra de estudantes voluntários que 7% conseguiam produzir vidas passadas sob hipnose, que entre o segmento capaz de entrar num transe profundo, o percentual daqueles que autoconstruíram uma existência anterior crescia para 41%. No entanto, a maioria das pessoas, quando questionadas sobre hipnose, acabava fornecendo a Kapman muitas pistas que levavam à origem desses segundos egos. Dessa forma, o psiquiatra conseguia traçar suas histórias até chegar às fontes deste mesmo mundo contemporâneo. Kapman também demonstrou que os estudantes que se lembravam de vidas passadas com mais rapidez eram emocionalmente mais saudáveis e melhor ajustados do que os que resistiam às experiências hipnóticas. Ele argumenta que os egos desses grupos receptivos exibem bastante segurança para conseguir tolerar um tipo de aventura mental amedrontador para pessoas menos seguras de si. Ian Stevens também acha que a criptomnésia deve ser a última explicação importante a se excluir antes de ser consideradas hipnose e paranormalidade. Ele ainda rejeita a memória genética herdada. A ideia desenvolvida pelo pioneiro Jung, psiquiatra, de que nascemos com determinadas memórias raciais ou familiares, da mesma forma que nascemos com certos instintos humanos. Do ponto de vista de Stevens, existe um exagero de supostos renascimentos nos limites da mesma família e até mesmo da cultura. Para que essa explicação tenha consistência, além disso, ele duvida que a percepção extrasensorial seja responsável, pois poucos indivíduos estudados parecem manifestar esse dom, que não consegue explicar possibilidades como o xenoglossismo ou os padrões complexos de comportamento que, em geral, acompanham as experiências de vidas passadas. Da mesma forma, a possessão pode ser desprezada, de acordo com Stevenson, pois as memórias de vidas passadas são por demais fragmentadas. Presume-se que uma pessoa possuída por alguém saberia muitas coisas do que a maioria dos indivíduos revelou sobre esta tal vida. E assim o intrigante mistério da reencarnação ainda permanece em aberto, pelo menos até agora, para as várias pessoas que aceitam apenas a proposta de que o ato físico de morrer significa o fim absoluto e de que as leis férreas da natureza não deixam espaço para a sobrevivência de qualquer tipo de espírito. Essa colocação, na melhor da hipótese, é irrelevante. No entanto, outros indivíduos, movidos por curiosidade e na esperança, talvez aceitem o crescente corpo de evidências que permitem uma crença racional na reencarnação, embora essas evidências não sejam nada decisivas, disse Ian Stevenson, com sua proverbial ponderação. O psiquiatra Reima Kapman vê na criptomnésia a principal fonte de memórias atribuídas a vidas passadas sob hipnose. Alguns pacientes lembram até o número de páginas de livros, que seria informação arquivada e confundida com a lembrança de encarnações anteriores. As vidas do Dalai Lama. Em 1950, os chineses começaram a invadir o Tibete, saqueando e arrastando milhares de templos e mosteiros budistas no interior do país. Os invasores destruíram então, no mínimo,
os sinais externos de uma antiga civilização, cujos fiéis haviam buscado durante cerca de 500 anos sua liderança temporal e espiritual em apenas uma figura, o homem-deus, conhecido como Dalai Lama. O significado do Dalai Lama repousa no dogma milenar do budismo tibetano referente à reencarnação. Como os hindus, os budistas acreditam que a alma transmigra. O destino abençoado para aquelas almas iluminadas que se livraram de todo o karma é o Nirvana, a fusão com a unidade universal transcendental e o cessado, o infindável ciclo de morte e renascimento. No entanto, uma alma avançada pode escolher pelo adiantamento do Nirvana e permanecer na roda das reencarnações, a fim de auxiliar outras almas na busca da iluminação. Um ser com tal característica recebe o nome de Bodhisattva. Bodhisattva, palavra que em sânscrito significa guerreiro que desperta. Bodhisattvas comprometem-se a não entrar no Nirvana até que todas as almas o tenham precedido. Entre esses seres quase divinos, o mais santo, de acordo com os budistas tibetanos, é Avalokitesvara, ou o Bodhisattva da compaixão. E acredita-se que cada Dalai Lama seja a encarnação do Avalokitesvara, uma alma única, herdeira da sabedoria de muitas vidas. Após a morte do primeiro Dalai Lama, em 1475, os monges começaram a buscar seu sucessor, uma criança que se acreditava ser a escolhida por Avalokitesvara para sua própria encarnação, para sua próxima encarnação. Essa prática de sucessão através da reencarnação persistiu por séculos, até chegar ao atual Dalai Lama, o 14º, que escapou de seu palácio tibetano e foi exilar-se na Índia em 1959. Alguns sinais proféticos dirigem a busca de cada novo Dalai Lama. Podem ocorrer sonhos ou visões para indicar onde ele vive, sua idade ou características físicas. Quando o menino é encontrado, passa por um teste para determinar a autenticidade de sua reencarnação. O requisito básico é que, em meio de uma série de objetos, ele seja capaz de identificar os que pertenceram ao seu predecessor. As escolhas corretas são fundamentais, pois os budistas tibetanos acreditam que, ao optar pela reencarnação, as pessoas guardam a memória de vidas passadas, embora seja superior a todos os outros. O Dalai Lama é apenas um dos muitos líderes budistas tibetanos cuja sucessão contínua reside na reencarnação. Acredita-se, por exemplo, que o sumo Panche Lama seja a manifestação de Amitabha Bodhisattva, de luz ilimitada e pai de Avalokitesvara. Na verdade, qualquer lama, termo que abrange monges e sacerdotes, assim como monjas e até leigos muito santos, pode reencarnar no corpo de uma criança. Essas reencarnações, inclusive a dos lamas mais elevados, são chamadas tulku. O tulku pode ser de ambos os sexos, mas o Dalai Lama sempre foi um homem. Diz que todos os tulkus têm consciência de suas vidas anteriores. Por isso, antigamente não era incomum uma criança tibetana contar a seus pais sobre sua posição como abade na vida anterior, ou talvez como um ancião venerado. Se os pais acreditassem, iriam procurar os lamas para fazer uma investigação em busca da verdade. A reencarnação de leigos santos tinha pouca importância prática, mas os tulkus que se acreditavam reencarnarem líderes religiosos eram investidos de todos os poderes e prerrogativas de seus predecessores. Essa imagem de cobre dourado representa o que se supõe Bodhisattva Avalokitesvara, cuja alma habita cada Dalai Lama. O atual Dalai Lama
nascido em 1935, era criança e vivia com a família quando os pesquisadores disfarçados de peregrinos o encontraram. Consta que percebeu imediatamente o disfarce e correu para cumprimentar os estranhos como se fossem velhos amigos, destacando-se contra no céu do Tibete o Palácio Potala, com 13 andares, por tradição serve de residência sacra para o Dalai Lama. Potala significa Sagrada Morada de Avalokiteshvara. Viagens psíquicas.